Bacana. O que você entrega de fato, efetivamente, em cada casa? Que você fala, não, tem que ter isso aqui e as outras coisas não tem na casa que eu tô vendendo. Cara, quando a gente costuma construir uma casa para vender, a gente já entrega com todos os acabamentos, então pisos, revestimentos, toda a parte de louças e metais, pias, bancadas também. E cara, basicamente isso. A gente não entrega mobiliada. Às vezes a gente faz a parte da cozinha, porque que nem para vocês entenderem, é muito o mercado que manda. Uhum. Nesse condomínio que a gente constrói, a gente nunca construía casas fazendo a cozinha, porque o pessoal já faz ali a cozinha planejada. Só que, nesse último ano, né, nas últimas casas que a gente está construindo, a gente começou a reparar que todas as outras casas o pessoal estava fazendo cozinha. Então, era algo que estava meio que o mercado mandando, sabe? Pô, aquela é a casa que está diferente das outras. Então, a gente começou a fazer. Mas, de forma geral, a gente entrega a casa ali com a parte de acabamentos, louças e metais e bancadas. Até ali, a gente não faz nada de mobília, nada de móveis planejados, mas pronto ali para a pessoa entrar na casa, mobiliar do jeito que ela quer e morar. Uhum. E agora para alguém que não é engenheiro, não é da área, quer levar a construção para vender como um investimento, sei lá, eu, Renan aqui, quero fazer isso. É possível? O que eu precisaria fazer aí para conseguir entrar nesse mercado? Com certeza, tá, Renan? Muitas pessoas, que nem eu falei para vocês, hoje a maioria dos meus clientes são investidores. Então ele contrata a minha construtora para eu construir para vender. Mas ele não entende de obra, ele não entende de projeto. Quem vai estar auxiliando ele nessa parte somos nós. O que eu acho que o investidor precisa saber é entender do mercado, da parte mais de inteligência. Então ele precisa saber qual lugar tem demanda, ele precisa saber fazer um bom estudo de viabilidade, ele precisa saber que vai ser mais vantajoso para ele utilizar financiamento do que só com recursos próprios nessa modalidade de construir para vender, enquanto que a parte da execução, o operacional, isso ele contrata a gente. Então, da mesma forma que as grandes construtoras aí do Brasil não costumam ser gerenciadas, não costumam ter o dono sendo um engenheiro, um arquiteto, uma pessoa que vai construir para vender também não precisa ser. É claro que, um cara que ele tem a sua construtora e vai construir para vender, ele provavelmente vai ter uma margem de lucro maior, porque ele não está embutindo o custo dele. Mas é tudo algo que tu sempre vê antes. Então, a construtora está me cobrando R$1 milhão para fazer aquela casa. O terreno custa 400 mil. Beleza, eu vou ter mais 50, 60 mil reais de gastos antes da obra. Beleza. Além disso, eu vou ter juros de financiamento, prestação. Beleza. No final, eu vou ter que dar imposto sobre ganho de capital, imobiliária. Beleza. Tá, qual é o valor de venda dessa casa? Ah, é 2 milhões? Bota no papel e vê se faz sentido para ti. Mas, de forma geral, costuma fazer bastante sentido. Como que você vê que fica a margem para a pessoa que vai construir para vender, só que através de uma construtora? Então, como um investidor mesmo que você falou, porque obviamente ele vai ter que repartir a margem com a construtora. Como que você vê que fica com relação ao investimento dele e quanto ele consegue vender em média de acordo com a sua experiência? Legal. Cara, varia também bastante de acordo com o padrão construtivo, tá? Então a gente tem casas de baixo padrão, médio padrão, alto padrão. Normalmente o alto padrão ele tem uma margem bem maior, porque, que nem a gente estava falando de valor agregado, às vezes o próprio condomínio que a pessoa está construindo traz um baita valor agregado. Então, é o condomínio onde tem os jogadores de futebol, é o condomínio mais top daquela cidade. Só por a casa estar ali já vai ser vendida por um valor absurdo que tu não... se tu construir em outro lugar, tu vai gastar o mesmo valor para construir e tu não vai vender por esse valor. Mas trazendo por uma média, a gente considerando um investimento total. Então, financiamento mais recurso próprio, tudo que tu coloca de dinheiro em comparativo ali com o retorno, tu consegue uma margem de uns 25% ao ano, tá? Então, isso como média. Tem vezes que tu consegue mais, sim, a gente já chegou a conseguir 40%, sabe? Só que o legal disso, gente, que daí tá o grande segredo do negócio, é que não é inteligente, a gente não costuma fazer casas para vender utilizando tudo de capital próprio. Sim. Então, imagina assim, vou construir uma casa para vender de R$1 milhão. Bota 1 milhão todo investimento. Taxas, construção, terreno, R$1 milhão. Essa casa depois vai ser vendida por R$1,5 milhão. Eu vou tirar R$300 mil de lucro líquido, tá? Só trazendo exemplos mais assim para vocês, para a gente ter uma noção. Desses R$1 milhão, eu não gastei R$1 milhão. Eu vou ter gastado provavelmente uns 200 mil, que é 20% do valor do imóvel, o restante, os outros 80%, vem do banco. Ou seja, em um período ali de um ano e meio, eu transformei R$200 mil em R$500 mil. Eu tive um lucro líquido de R$300 mil.
Então o ROI, ali, o retorno sobre o que a gente de fato expõe o nosso capital, chega a ser maior do que 100%, sabe? Então é aí que está o grande segredo do negócio. Realmente, né? Porque se você for ver a taxa de juros hoje, 13,75% ao ano, se você imobilizar 1 milhão, você teria 130 mil a mais ali. Mas agora você não está imobilizando o capital todo, e sim só o valor da entrada ali, que costuma ser 20%, né? Então, por conta disso que o lucro consegue ser muito maior. Mas por conta da taxa de juros ter subido ali de 2020 para cá, ter subido, sei lá, de 2% para 13%, você considera que isso acabou prejudicando a margem de construir para vender? Legal. Cara, tem um ponto que é importante a gente falar, antes de entrar assim, na parte dos juros, que é como funciona isso numa construção financiada, né? Não no financiamento de Acho que é bom imóvel, explicar de forma geral para todo mundo entender que não está situado ainda. Legal. Como é que funciona isso, tá? Quando a gente tem uma construção financiada, o banco, ele libera esse valor dessa construção. Vamos supor aquele exemplo nosso, que era um imóvel de R$1 milhão, o banco vai nos dar R$800 mil. Ele libera esse valor aos poucos, conforme o andamento da obra. Então, primeiro a gente executa para depois receber. Então, no primeiro mês eu vou receber 100 mil, no segundo mais 60, no outro mais 120, conforme ali um cronograma que a gente passa para o banco. A grande questão desse financiamento é que durante a obra a gente não paga a prestação de financiamento. A gente só paga juros de obra. E o que é os juros de obra? É os juros cobrado sobre o valor que o banco já nos liberou. Ou seja, se no primeiro mês eu recebi 100 mil reais, eu pago os juros mensal ali que eu contratei sobre os 100 mil reais. Se no próximo mês eu recebi mais 50 mil reais, agora eu pago os juros sobre 150 mil reais. Então é um valor que no início da obra começa bem abaixo da prestação de financiamento e lá no último mês de obra é quase o valor total da prestação. Ou seja, se a gente pegar o que a gente paga de juros durante o período de construção, não dá essa taxa de juros de 10,5% ao ano que a gente tem hoje numa construção financiada. Vai dar um juros muito menor, porque o período de construção a gente não está pagando os juros sobre o valor cheio. Então, é claro que com o aumento da taxa Selic, aumentou a taxa de juros. Então, há uns 2 anos atrás, a gente pegava financiamentos para construção com taxa de juros de 7%, 8%. Hoje, na média, está em torno de 10,5% ao ano. Mas ainda é um juros abaixo da Selic. E ainda é um juros que, durante o período de construção, a gente não paga 10,5% ao ano, justamente por estar pagando sobre valores menores. Então, a gente acaba pagando ali 8%, 7%, 9%, dependendo de como é feito a liberação. E o legal, assim, também da taxa Selic, essa questão, é que o mercado imobiliário ele é cíclico, né? Então, a gente costuma dizer que o que melhora de um lado, piora do outro. Então, por exemplo, de fato, a taxa Selic aumentando diminuiu aí a liberação de financiamentos imobiliários, diminuiu a quantidade de pessoas procurando imóveis, as pessoas estão com menos margem aí para estar comprando seus imóveis. Consequentemente, tendo menos demanda, é o momento onde a gente fala, agora é a hora de comprar. Ou seja, se eu quero construir uma casa, é nesse momento agora que eu vou conseguir pegar um terreno, trazendo para aquele exemplo ali do condomínio onde a gente costuma construir, que está 450 mil reais, e eu fazer uma oferta para o cara de 380, ele vai aceitar, porque ele não está recebendo várias ofertas, ele não está. Então, uma coisa prejudica de um lado, mas acaba melhorando do outro. Mesma coisa, quando o mercado está muito aquecido, realmente vai ser mais barato para pegar o financiamento, mas vai ter uma demanda muito maior pelo terreno, então o preço, consequentemente, acaba subindo. Porque a maior parte dos brasileiros não está tão interessada em saber realmente quanto custa, e sim se a parcela cabe no bolso ou não, né? Então, com o mercado com juros mais baixos, mais pessoas interessadas, faz com que o preço, tanto dos terrenos, dos imóveis, subam, né? Exatamente. Agora, na questão de pegar financiamento com a renda da pessoa, como que funciona isso? Então, o cara vai lá, quer pegar um financiamento, quanto que ele tem que ter de renda? Mais uma parte de banco aí, mas pra galera que quer saber. Não, legal. Cara, voltando lá um pouquinho pra minha história lá, né? Quando eu descobri que as grandes construtoras ali que eu trabalhava, que são as que fazem grandes empreendimentos, estão listadas na bolsa, enfim, usavam o dinheiro do banco, eu comecei a entender ali um fator muito importante, que todo mundo que constrói para vender entende isso, que descapitalizar é se expor ao risco. Então, é o que a gente já falou, quanto mais a gente tira o dinheiro do nosso bolso, mais a gente está imobilizando esse valor e mais arriscado a gente está no nosso negócio. A grande vantagem desse financiamento de construção que a gente está fazendo, que não é o mesmo financiamento que as grandes construtoras pegam. Não é um financiamento para pessoa jurídica. O cara não precisa ser engenheiro, o cara não precisa ter construtora. É um financiamento na pessoa física. Ou seja, tu tem nome limpo, tu tem renda comprovada e tu não tem financiamento ativo ali na caixa, que é uma das regras desse financiamento, tu já está apto a pegar um financiamento. É óbvio que quanto maior a tua renda, maior o valor de financiamento liberado. Então, hoje, de forma geral, para cada 4 mil reais de renda comprovada, libera 100 mil reais de financiamento.
Só que uma outra grande estratégia que a gente tem, isso, claro, tem que fazer uma simulação, vai depender de vários fatores, mas é uma média, né? Uma outra grande estratégia que a gente utiliza é que nesse financiamento a gente pode fazer uma composição de renda com quem a gente quiser, desde que todo mundo tenha nome limpo e renda comprovada. Ou seja, vamos supor aqui que nós três queremos construir uma casa que a gente precisaria de um financiamento de R$1 milhão. Mas eu não tenho renda para 1 milhão, tu não tem renda para 1 milhão e tu não tem renda para 1 milhão. Se nós três fizermos uma composição de renda juntos, esse imóvel fica no nome de nós três e a gente vai conseguir somar nossas rendas e pegar um valor maior de financiamento. Nessa regrinha que você falou, que não é definitivo, mas é um exemplo, a cada R$4.000 de renda comprovada, 100 mil, né? Então precisaria de uma renda comprovada de 40 mil. Exato. E aí pode ser dividido entre 3 pessoas diferentes. Exato. Então, se, por exemplo, eu tenho uma renda de 10 mil, tu tem uma de 20, ele tem uma de 10, juntos nós temos R$40 mil de renda comprovada e a gente conseguiria esse 1 milhão. Então, principalmente quando a gente fala de construir para vender, é uma estratégia que a gente utiliza muito. E por isso que também é tão fácil o acesso, né? Pô, aqui a gente está falando de imóveis de alto padrão, então fica tudo muito difícil, é tudo uma renda alta. Mas tem muita gente que constrói imóveis de mais baixo padrão, de médio padrão. Então, às vezes, o cara precisa de uma renda de R$15 mil para construir uma casa para vender que ele quer. Cara, às vezes vai ser difícil esse cara ter R$15 mil de renda. Mas ele ter 5 e conhecer mais 2, que cada um tem mais R$5 mil de renda, já é algo bem mais acessível. Então, tu dominando ali quais estratégias tu pode utilizar, facilita demais. Fora a entrada também, né? Que a galera pode juntar a grana que tem, eu dou uma parte, que você dá uma parte pra conseguir dar a entrada e depois junta a renda e pega o financiamento. Perfeito. E a entrada a gente não dá pro banco, né? Diferente de quando a gente compra uma casa pronta, que a gente precisa dar a entrada ali para quem está nos vendendo, a entrada é os recursos próprios que a gente vai aplicando na obra. Então, vamos supor que a gente precisaria de R$100 mil de entrada num imóvel aí de R$500 mil. Eu não preciso logo no início da obra ter esses R$100 mil. Eu posso ir juntando ao longo da obra conforme a necessidade. E se porventura eu conseguir diminuir o custo da minha construção, porque durante a obra eu consegui negociar bem e minha obra ficou mais barata, às vezes esses R$100 mil vai se tornar 80, 70 mil, entende? Então é basicamente o banco te dizendo, eu te empresto 80% do valor do imóvel, se tu tiver renda comprovada para isso, o restante tu te vira. Então acaba se tornando muito mais fácil do que comprar uma casa pronta. Né? Porque pelo fato de você construir a casa, não faz sentido você dar o dinheiro pro banco, né? Você tem que usar realmente os recursos para conseguir começar essa construção. Não é a mesma coisa que você pegar um imóvel que já tá pronto ali, realmente você tem que dar os 20% de entrada ali pro banco, como uma garantia inicial que o financiamento vai começar e você vai pagar, né? Exato, não faria sentido. Imagina, eu tô te pedindo dinheiro emprestado para construir, eu tenho que te dar dinheiro, sabe? Então não é assim. Mas essa parte eu não sabia que você não precisa ter todo o dinheiro, que eu pensei, não, você quer pegar o financiamento, mas você vai ter que comprovar que você tem essa grana aqui para conseguir já dar andamento para a obra.